Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém, gente. Que bom, né? Que estamos aqui. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 14. Você que está aí na sua casa também. Isso. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor. Ezequiel, capítulo 14, né? Isso. Tempinho bom, né? Que benção, hein? Chuvinha boa, né? Ezequiel, capítulo 14. Isso. Diz assim, ó. Acharam? Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, e o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas, o quê? Abominações. Deixa aberta a sua Bíblia. Preste atenção, o que estava acontecendo aqui. Depois eu quero que você leia na sua casa, eu vou comentar, mas para você ler na sua casa o capítulo 13, aonde nós vamos encontrar a situação. Aqui, aqueles que se consideravam profetas, sacerdotes, etc., eles não estavam servindo a Deus da maneira correta. Pelo contrário, eles estavam falando, profetizando, ensinando aquilo que estava no coração deles, a intenção deles própria. Eles estavam visando outras coisas menos a glória de Deus. Eles não estavam submissos à vontade e à lei de Deus. No entanto, eles tinham consciência que Jeremias era um profeta de Deus. Então, de tempo em tempo, eles iam até Jeremias para ver o que Jeremias tinha de fato para dizer para eles. Porque eles próprios tinham consciência de que eles não tinham a direção de Deus, mas eles agiam por conta própria. Como consequência, não só eles estavam no erro, como todos os seus ouvintes. Eles estavam infiltrados no meio das pessoas e também induzindo as pessoas a um ensino errado. Então, eles não acreditavam somente em Deus, mas eles viviam aquela vida de porta larga, aquela fé misturada, mística, né? Desde que eles tivessem vantagem, eles negociavam e abriam mão de princípios. E nessa ocasião eles vão até o profeta Jeremias para ver o que o profeta tem para falar.
E Deus manda que o profeta Jeremias diga para eles e mostra para Jeremias o seguinte: esses que estão aí diante de você, eles construíram ídolos no coração deles, ou seja, o coração deles está ocupado com outras coisas, com outros deuses. Calvino dizia o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se eu e você não tomarmos muito cuidado, nós temos facilidade em nos apegar em todo tipo de coisas e colocar como prioridade aquelas coisas na nossa vida, a tal ponto que nós somos dominados e conduzidos por aquilo ali. E você vê isso estampado na vida de muitas pessoas e na sociedade que nós vivemos. Essa ideia de que eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu tive um encontro com Deus e a minha conduta é contrário, isso é a prova de que eu não tive um encontro com Deus. Eu estou lendo um livro muito interessante, muito forte, onde o autor diz o seguinte: se a graça de Deus, de fato, ela nos alcançar, nós seremos cobrados constantemente a fazer a vontade de Deus. Preste atenção nisso. E nós, com outras palavras, nós sempre ensinamos isso aqui, que ser alcançado pela graça de Deus não significa não fazer nada ou não ter responsabilidade. E esse escritor, que é um pastor batista, ele vai dizer justamente isso, que a graça de Deus, uma vez que ela nos alcança e que ela é revelada a uma pessoa, e nós entendemos o sacrifício de Cristo, o quanto Deus é santo, poderoso, glorioso, extraordinário, isso nos fará de todas as formas a nos esforçar para viver no centro da vontade de Deus, porque o objetivo da graça é nos educar, é nos conduzir, é nos aproximar cada vez mais de quem? De Deus. Esse é o objetivo. Aqui, o que eles estavam fazendo, e as pessoas estavam fazendo, era apresentando a Deus um falso culto, como hoje se vê também. Depois eu gostaria que você meditasse na sua casa. Toda semana nós deixamos aqui um capítulo da Bíblia. Leia Eclesiastes capítulo 5. Olha só o que diz lá no começo de Eclesiastes 5. Salomão, advertindo os seus ouvintes, ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e sejam poucas as tuas palavras, porque tu está na terra e Deus está nos céus. Naquela ocasião, para o judeu, o templo era algo sagrado na vida do judeu. O judeu não ficava sem frequentar o templo, sem participar da cerimônia, sem apresentar lá o sacrifício, etc. Nós sabemos que na nova aliança o templo somos nós, mas o que Salomão está falando ali é no sentido de quando nos reunimos para buscar a quem? A Deus. Então, que eles não poderiam e não deveriam ir de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles tinham que ir em mente o seguinte: nós estamos indo cultuar a quem? A Deus. Nós não podemos ir de qualquer forma, de qualquer maneira. Essa ideia, por exemplo, amanhã vamos comigo na igreja assistir o culto. Às vezes é o jeito que a gente costuma dizer, mas isso está errado. Nós não vamos assistir o culto, nós vamos lá prestar culto a quem? A Deus. E eu tenho que sair da minha casa já com essa consciência. Eu tenho que me esvaziar de si, eu tenho que me libertar do meu eu. Não há espaço para mim no momento do culto. A minha vida foi deixada do lado de fora e eu estou aqui única e exclusivamente para adorar e cultuar a quem? A Deus.
Se eu não fizer isso, eu não estou cultuando Deus da maneira correta. Por exemplo, eles aqui estavam cheios de ídolos no coração. Talvez nem tivessem para o lado externo, para o lado de fora, mas tinham no coração. Como muitas pessoas. Muitas pessoas abandonam algumas práticas ao começar a participar da igreja, e por essas coisas, por esse motivo, ele se julga um convertido, ou alguém que teve um encontro com Deus. E muitas das vezes foi apenas um abandono de hábitos externos, mas nunca houve uma transformação aonde? No coração da pessoa. O coração dela não foi transformado, o coração dela não está voltado a Deus. Logo, a boca dela não está em sintonia com aquilo que ela fala, com aquilo que ela oferece a Deus. Ela fala uma coisa, mas na verdade ela é outra. Jesus diz lá em Mateus capítulo 15, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, ou seja, o principal, está distante de mim. Eu já disse aqui, coração na Bíblia não é esse músculo de carne aqui que bate aqui dentro, mas é pensamento, é sentimento, é vontade. A pergunta é, quem de fato é o centro da sua vida? Quem de fato é o centro da sua prioridade? Como que você tem vivido a sua vida? E aqui nós não estamos falando de um fanatismo. Aqui o que eu e você precisamos entender é o seguinte: tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de quem? De Deus. Lá no seu trabalho, por exemplo, você tem que ser o melhor funcionário, a fim de que Deus seja glorificado na sua vida. Se você vê, por exemplo, lá em Gênesis, a partir do capítulo 28, quando começa ali a destacar com mais ênfase a história de Jacó, e Jacó vai fazer um voto com Deus, e ele vai lá e vai se apresentar a Labão, e vai trabalhar para ele, etc. Vai chegar um momento que Labão chama Jacó para perguntar para ele quanto que ele quer ganhar. E Labão diz algo para ele: eu reconheço que por sua causa Deus tem me abençoado. Olha só que testemunho extraordinário. Eu reconheço que por tua causa o Senhor tem me abençoado. Porque depois que Jacó chega lá, o rebanho se multiplica, a ponto dele dizer para Jacó assim, ó, diga quanto que você quer ganhar. Você já viu um patrão falar isso aí para um funcionário? Não. Essa seria a pergunta, né, que todo mundo queria ouvir, principalmente nos dias de hoje. Já pensou? Vem cá, quanto que você quer ganhar? E Jacó era um cara de visão, né? Tinha visão. Ele não estipulou o salário, não. Ele disse, olha, vou fazer o seguinte: todas as ovelhas que nascerem malhadas e salpicadas são minhas. Labão olha assim, quase nem tem. Pode ficar. E elas são colocadas distantes, as brancas das malhadas e salpicadas. Jacó vai pegar uma varinha de álamo. Olha só como que a fé é. Vai descascar essa varinha, descasca um pedacinho, pula, descasca mais um, pula, descasca mais um, e etc. Vai lá e vai fixar em frente a água lá, o ribeiro lá. Mas primeiro ele fala com Deus, tudo sobre a direção de Deus. Quando as ovelhas que estiverem prenha vier ali para beber água e olhar para a varinha, vai acontecer um milagre interno nelas. E só vai nascer malhada e salpicada. Vá lá falar isso aí para a ciência. Fala isso aí para um veterinário, para ele pôr uma camisa de força em você. E a partir daquele momento só começa a nascer ovelha malhada e salpicada.
e o homem se torna rico. Não. Riquíssimo, diz o texto, porque Deus o abençoou. Deus o abençoava. Eu e você não poderemos oferecer a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, que Paulo disse, santo e agradável a Deus, se Deus não for de fato o centro da nossa vida. O centro, a prioridade da nossa vida. Se Deus não for prioridade, o centro da minha vida e da sua vida, aquilo que nós oferecermos a Deus será algo superficial. E não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você vivamos para a glória dEle. O seu falar, o seu andar, o seu vestir, o seu agir, tudo o que você fizer tem que glorificar a Deus. E isso só é possível se for derrubado, arrancado do nosso coração os ídolos que nós mesmos fabricamos dentro de nós e vivemos em função deles. E aqui o texto dá uma lição, dizendo que aqueles ídolos que foram criados no coração deles serviriam para iniquidade, ou seja, os colocariam contra Deus, fariam pecar contra Deus. E é exatamente isso que nós vemos. E vamos ver muito mais. Muito mais. Nós temos falado muito na quarta-feira sobre os últimos dias. Falamos agora sobre as 7 taças. Na semana passada, muito forte, o livro do Apocalipse. E nos últimos dias, nós vemos que é onde as pessoas mais vão negociar princípios e valores, a fim de aliviarem a sua dor, a fim de aliviarem a perseguição, a fim de conservarem, a boa vizinhança, a política da boa vizinhança, justamente nos últimos dias. Se Deus não estiver entronizado no seu coração, se Ele não é o centro da sua vida, eu e você vamos oferecer para Ele aquilo que Ele não recebe, aquilo que Ele não aceita, porque Ele não é o centro. Olha o que Deus vai dizer aqui para Jeremias, preste atenção, no versículo 3: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja, eles foram lá, olha só, para ouvir o que Jeremias tinha para falar para eles. Porque Jeremias era um profeta, Jeremias era um homem de Deus autêntico. Então eles vão lá para ver o que Jeremias tem que falar. Mas o coração deles, eles construíram outros ídolos. E aí Deus pergunta para Jeremias: acaso eu vou me revelar para eles? Eu vou permitir que eles me interroguem? Eu vou permitir que eles tenham acesso à revelação, à direção? Acaso eu vou fazer isso? Do jeito que eles estão aí? É exatamente o que acontece hoje. As pessoas, numa linguagem normal, as pessoas pintam, as pessoas bordam, as pessoas aprontam, as pessoas fazem, as pessoas desfazem, mas as pessoas querem sentir a presença de Deus. Supostamente, elas querem uma direção. Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Mas espera aí, não é assim que funciona. Como que Deus vai tratar com alguém que o coração dela não está nele? Ele não é o centro da vida dela. Quantos que estão na igreja, talvez aqui na nossa,
E em muitas que nos assistem agora, você que me assiste pela internet, quantas pessoas que estão na igreja por causa de tudo, menos por causa de Deus. O intuito dela é simplesmente buscar um benefício. Ela precisa de uma cura, ela precisa de uma bênção financeira, ela quer uma bênção na família, ela quer várias coisas, menos Deus. Ela não está preocupada em vir à igreja, apresentar um culto a Deus, aprender como servir a Deus, como viver para Deus, nada disso. A preocupação dela é como ter, até com Deus ela quer fazer negócio. Ela quer ver o que ela vai se beneficiar para estar na igreja. A prova disso é que as igrejas que mais atraem multidão são as que mais fazem proposta. Aqueles que mais propõem. Eles aqui eram igual. Se você ler aqui o capítulo anterior e um pouquinho até antes, você vai ver eles falando coisas que Deus nunca falou. Eles prometendo o que Deus nunca prometeu. E dizendo, Deus mandou falar, Deus mandou dizer. Eles estavam preocupados em atender a demanda, aquilo que o público, que os ouvintes queriam ouvir. Então dá certo? Então vamos falar. Eles estão gostando? Então a gente continua falando. É isso que eles queriam. E hoje é exatamente a mesma coisa. Vem aqui participar tal dia, porque eu vou determinar que a sua vida mude. Você vai escutar isso aí toda hora. Se você pisar aqui, eu determino que a sua vida mude. Não, você não determina nada. Se ela pisar aí, você aproveita para dizer para ela que ela precisa se arrepender, que ela precisa se consertar, que ela precisa corrigir, e que ela não saia daí do mesmo jeito que ela entrou, porque se ela morrer sem Cristo, ela está no inferno. Diga isso para ela, peça para ela colocar a vida dela em ordem, para que quando ela orar, Deus possa atendê-la. Isaías 59 diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o nosso rosto para que Ele não nos ouça.